Minha clínica tem 18 anos, então eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos. E quando o paciente some um tempo maior, a gente às vezes fica preocupado, né? Assim, tem gente que viaja, vai morar fora, volta, se muda, né? Então tem muita coisa envolvida. E infelizmente de vez em quando tem umas histórias mais chatas, né? Umas histórias mais graves. E um mês e meio atrás eu atendi um paciente. Ele, a esposa e o filho são meus pacientes há muitos anos, e fazia mais de um ano, né, um ano e meio mais ou menos que eu não o via. E aí quando ele entrou, né, no consultório, eu vi que ele estava bem mais magro, enfim, e começamos a conversar. 9 meses atrás, ele tinha descoberto um câncer, né, ele é fotógrafo, e estava com muito cansaço, muito cansaço, muito cansaço, e chegou um dia que ele faz muita foto de esporte, né, de futebol, enfim, e aí falou que teve uma vez que ele foi num jogo no estádio do Palmeiras, e ele estava tão cansado, dor e tudo e tal, que ele não conseguiu fotografar, e ele foi para o hospital. Ele acabou descobrindo um tumor, né, no mediastino. O mediastino é essa região que fica o coração, né, entre os pulmões, e um tumor que estava grande, e enfim, passou por todo aquele processo, né, de quimioterapia, de radioterapia. Era um tumor que não se conseguia atingir com cirurgia, porque era grande, era uma área de muito risco, então ele dependia da história da quimioterapia. E aí eu perguntei, tá, e como é que você tá agora? Você terminou o tratamento? Assim, bom, Silvia, para já tá tudo bem, né, assim, ninguém pode me dizer que eu tô curado, mas para já eu tô curado, né? Então, fizeram um exame, não estão enxergando o tumor, a princípio eu tô curado. E a gente começou a conversar sobre isso, né? Então, ele tem um filho pequeno ainda, e o que esse câncer trouxe, né, mudou na vida dele, né? E isso a gente ouve muito dos pacientes oncológicos, que é isso, né? A gente fica fazendo planos de tão longo prazo, quando você toma uma porrada dessa e quando você vê que tudo que você tem aí é o dia de hoje. Né, e todas as histórias, né, que o paciente oncológico passa no hospital, né, então ele vê pessoas mais novas do que ele, pessoas mais velhas do que ele, passando pelo tratamento do câncer, pessoas que se recuperam, pessoas que falecem, e tudo o que essa coisa do câncer traz, né, da forma como as pessoas passam a ver a vida depois da doença. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, né? Quem me conhece já deve ter ouvido eu falar que eu converso muito com Deus, né? Que eu brinco que eu aprendo com pouco, não precisa mandar uma porrada tão grande, né? Então, a gente sempre sabe que tudo isso vem para fazer a gente crescer, para a gente melhorar, mas eu brinco que não precisa ser uma porrada tão grande. E é sempre um grande aprendizado, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias, assim, obviamente nos emocionamos, era uma consulta para durar 1 hora, acabou demorando 2, né? E isso é uma coisa que eu falo que nunca é sem querer, assim, quando eu pego um paciente assim que, enfim, que está precisando conversar, que está precisando ser ouvido, eu acabo atrasando, e muitas vezes o paciente que vem depois, ele mesmo cancela, né? Então o paciente não é que eu deixo outro paciente esperando, o paciente liga e fala, tipo, imprevisto, não vou poder, isso me acontece com uma certa frequência. E a gente se emocionou juntos, choramos juntos, e no final, né, assim, antes do final, eu falei assim, doutora Silva, acho que é por isso que eu e a minha família, a gente gosta tanto de vir aqui, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu pude contar toda a minha história, com detalhes, por tudo que eu passei, por tudo que eu senti, o que isso significou para minha família, né? Então, o filho dele, né, pequeno, ele nem sabe ao certo, ele sabe que o pai teve uma doença, mas não tem noção da gravidade do que o pai teve, porque eles decidiram preservar aí a criança. E ele me contou uma história, né, que foi muito marcante, né? Ele foi jornalista há muito tempo do estado de São Paulo e ele viveu muitas coisas, né? Desde fotografar aquela coisa da guerra ali nos garimpos, na região norte, enfim, assim, de passar por perrengue, de ter que se jogar no chão porque estava no meio do tiroteio. Então é aquele jornalista que já se meteu aí num monte de coisa. E ele fala que, obviamente, depois que ele teve a doença, ele passou a filtrar um pouco mais o que ele vive, né? E o que ele quer fotografar, aonde ele quer estar.
E ele me contou uma história muito linda também, que ele tinha combinado com a mãe dele que no final de semana eles iam ver uma exposição na Pinacoteca, daqui de São Paulo. E a mãe dele gostava muito de arte, de exposição, e ele disse, tá bom, mãe, então no final de semana a gente vai na Pinacoteca. E a mãe dele acabou falecendo 2 dias antes dele ir na Pinacoteca. Faleceu subitamente e ele não foi com a mãe na Pinacoteca. Passaram alguns meses, chamaram ele para fotografar um menor da Fundação Casa, né? Que eles iam levar esse menor para que eram eles estavam fazendo recolocação desses menores na sociedade, tudo, e eles iam levar um menor específico da Fundação Casa na Pinacoteca. E aí, ele falou que tinha, né, quando você fotografa menor tem todo o cuidado, né, porque você não pode fotografar o rosto do menor. Então você pode captar a imagem do menor, mas você não pode pegar o rosto, nenhuma pessoa pode ser capaz de reconhecer aquele menor. E ele falou que é o que ele ama no trabalho dele, que é aquela coisa do fotógrafo aí do se vira nos 30, né, que ele tinha que captar uma imagem bonita e tudo, e ele falava pro menino assim, fica à vontade, finge que eu não tô aqui, eu vou, né, enfim, eu vou fazer o meu trabalho, mas eu quero que você fique à vontade. E aí o menino foi lá, ele meio não parava em nada, ele olhava uma coisa, olhava a outra, e aí falou que depois de quase 1 hora que o menino já estava lá dentro, ele parou na frente de uma obra, né, e parou e ficou estático olhando a obra. E aí esse meu paciente, o fotógrafo, estava atrás do menino, né, e pegou a imagem do menino, com ele olhando para o quadro e o quadro. E aí ele foi chegar perto para ver que obra era aquela que o menino estava olhando parado há tanto tempo. E a obra se chama Mãe. Olha que coisa. Bom, enfim, ele chorou de novo, eu chorei de novo, e é isso. Então, eu acho que isso é das coisas que eu mais amo assim na minha profissão, que é ouvir essas histórias, receber toda essa energia, todo o ensinamento que aquela pessoa passou e que eu posso receber também sem ter vivenciado aquilo. Obviamente a intensidade é completamente diferente, mas o que a gente consegue captar e aproveitar para a nossa vida, gente, são experiências humanas que assim, não precisa nem precisa ser um paciente oncológico, não, pode ser qualquer paciente, mas especialmente esses pacientes que eles aparecem na minha rotina, meus pacientes de muitos anos, são relações duradouras, são relações eternas e que com certeza me trazem todo o significado da minha profissão e de tudo que eu faço no meu dia a dia.